Vamos fazer mais uma oração ao Senhor, pelo tempo da palavra. Amado Pai Celestial, nós somos tão gratos pela Tua presença, pela Tua palavra entre nós. Somos tão gratos pela presença do Teu Espírito Santo nos conduzindo, nos guiando para toda a verdade. E nós te pedimos mais uma vez que esse bendito Espírito Santo venha nos conduzir, guiar nesse tempo, para nós ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, e que essa palavra seja realmente revelada aos nossos corações, e que ela seja também aplicada às nossas vidas pelo poder do Teu Espírito. Nós queremos sermos como Maria, assentados aos Teus pés, para ouvir a Tua voz. No nome do Teu amado Filho Jesus, Pai Celestial, nós te pedimos. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias novamente aí em Mateus capítulo 5, vamos ler o versículo 1 em diante. Ontem nós fizemos algum tipo de introdução ao assim chamado Sermão do Monte do Senhor Jesus, e nós dissemos que o Sermão do Monte nos mostra o caminho da maturidade. O propósito do ensino do Senhor é nos levar à maturidade. A maturidade que significa sermos semelhantes a Ele. Antes de ler aí no capítulo 5, eu gostaria que lêssemos aí em Lucas, capítulo 6, Evangelho de Lucas, capítulo 6. Vamos ler apenas o versículo 40. Lucas, capítulo 6, versículo 40. Lembre que no capítulo 6 de Lucas nós temos a versão mais curta do evangelista Lucas do mesmo sermão, do Sermão do Monte do Senhor. Mas aqui Lucas acrescenta um ponto importante para entendermos o propósito geral do Sermão do Senhor, do ensino do Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, versículo 40: um discípulo não está acima do seu mestre, mas todo o que estiver bem preparado será como seu mestre. Em outras palavras, o que o Senhor está nos dizendo aqui é que o propósito dele no seu ensino é preparar ou treinar os seus discípulos para que eles finalmente sejam semelhantes ao seu mestre, o Senhor. O discípulo nunca será ou estará além ou estará acima do seu mestre, no sentido de superar o seu mestre. Mas, se ele for preparado, se ele for treinado, ou, outra palavra que aparece em algumas traduções, se for aperfeiçoado, ainda que essa palavra não é a mesma que nós falamos ontem sobre o aperfeiçoamento de sejam perfeitos como vosso Pai, aí a palavra é teleios. Isso aqui é outra palavra que tem a ver com treinar, com preparar, com capacitar. Mas o sentido é equivalente, no sentido que complementa a outra palavra. Então, o Senhor está nos dizendo que o propósito do seu ensino é nos treinar, nos preparar para o quê? Para sermos como Ele. Amém? Para sermos como Ele. Porque esse é o propósito de sermos seus discípulos. Senão, o que seria? O que significado teria sermos seus discípulos? O discípulo está para ser como o seu mestre. Esse é o propósito do discipulado, vamos colocar assim entre aspas, de sermos seus discípulos. Então, todos nós somos seus discípulos. Todos somos discípulos do Senhor. Se nós somos chamados pelo Senhor, todos fomos chamados a sermos seus discípulos. Claro, o Senhor tem discípulos bons e discípulos mais lentos, que vão mais devagar, mas todos somos seus discípulos. E o propósito dele é nos fazer semelhantes a Ele. E por isso nós temos o Sermão do Monte. O Senhor quer que nós sejamos como Ele. Em outras palavras, que sejamos conformados à sua imagem, usando as palavras do apóstolo Paulo. Capítulo 8 de Romanos, versículo 28. Ele quer que nós sejamos conformados à imagem do seu Filho. O Pai quer que nós sejamos conformados à imagem do seu Filho. É por isso que Ele nos chama para sermos seus discípulos, e nós
na comunhão com Ele, no relacionamento com Ele, como seus discípulos, seremos transformados. Realmente seremos transformados até sermos semelhantes a Ele. Então, voltemos agora com essa ideia, ou esse pensamento na nossa mente, ao capítulo 5 de Mateus, versículo 1. Agora, a grande pergunta que surge é: será possível que nós sejamos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo? É possível que nós, pecadores como somos, tão pecadores como somos, tão corruptos como somos, tão ruins como somos, alguma vez, algum dia, sejamos semelhantes a Ele? É possível para nós sermos transformados e possuir em nós o seu caráter, a sua justiça? Será possível? Bom, o Senhor diz que é possível. Ele diz: todo discípulo que for treinado por mim, Ele é o treinador, Ele que está ensinando, Ele que está formando. Todo discípulo que for treinado pelo Senhor, realmente um dia será como Ele. Ele tem o poder, a sabedoria, a capacidade, a graça para nos fazer semelhantes a Ele mesmo. Glória ao Senhor Jesus. Graças ao Senhor Jesus. Ele tem esse poder e nós precisamos confiar totalmente na sua sabedoria, na sua graça, no seu poder para fazer essa obra, esse trabalho nas nossas vidas. Então, vamos ler agora capítulo 5, versículo 1. Vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, seus discípulos se aproximaram. E abrindo a boca, ensinava-os, dizendo... A minha tradução diz assim: felizes os humildes. Agora, essa expressão felizes, a maioria das traduções diz bem-aventurados. Bem-aventurados. A segunda palavra, humildes, na verdade, no grego, a tradução, a expressão grega aí, ou o termo grego aí, com mais exatidão, é os pobres de espírito. Essa é a melhor tradução. Em outras palavras, bem-aventurados ou felizes os pobres de espírito ou em espírito. Agora, essa expressão bem-aventurados aqui, essa versão minha, que é a Reina Valera em português, diz felizes. Porque, na verdade, a palavra, o termo bem-aventurado, literalmente significa não apenas feliz, mas extremamente feliz. Esse é o significado da palavra bem-aventurado. Bem-aventurado significa extremamente feliz. Agora, é uma palavra linda, né? Extremamente feliz. E o Senhor usa essa palavra aqui várias vezes nas bem-aventuranças. Extremamente felizes, Ele diz. São estas pessoas. Para entendermos as bem-aventuranças, nós precisamos compreender que elas são o fundamento do ensino do Senhor. Quer dizer, o ensino do Senhor aos seus discípulos não poderia ser entendido, nem menos aplicado na vida deles, sem entendermos primeiro as bem-aventuranças. Porque as bem-aventuranças colocam o fundamento do ensino do Senhor e da possibilidade de que esse ensino do Senhor seja realmente aplicado para transformar a vida dos seus discípulos. Então, primeiramente, vamos entrar nas bem-aventuranças com esse sentido. Mas lembre bem, bem-aventurado significa extremamente felizes. Agora, qual é o fundamento dessa extrema felicidade que o Senhor fala aqui? Por que essa extrema felicidade que Ele fala, da qual Ele está falando para os seus discípulos? O fundamento é o mesmo Deus, o próprio Deus. Eu acho que poucas vezes nós pensamos de Deus dessa maneira. Nós pensamos sempre, porque Deus é justo, é santo, tudo poderoso, Ele é omnisciente, infinitamente bom, e tudo isso é realmente certo. Mas sabe o que? A Bíblia ensina também que Deus, nele mesmo, é também extremamente feliz. Você já pensou de Deus dessa maneira? Deus possui nele mesmo uma felicidade simplesmente infinita.
uma alegria simplesmente infinita. A alegria de Deus não pode ser mudada por nenhuma circunstância exterior a Ele mesmo. Deus nunca deixa de estar total e extremamente feliz, cheio de alegria. É por isso que a Escritura nos fala do gozo, o gozo do Senhor. O gozo do Senhor não é o nosso gozo, mas o gozo dele em nós. É a alegria dele que vem para nós. É a alegria dele que nós somos tomados da sua alegria. Esse é o gozo do Senhor. É quando nós entramos na alegria profunda, eterna, infinita de Deus, que nós experimentamos esse gozo, essa alegria, que nós estamos no gozo do Senhor. E a Escritura diz que esse gozo, essa alegria de Deus, é a nossa fortaleza, é a nossa força. Não é isso maravilhoso? Então, quando o Senhor está falando das bem-aventuranças, Ele está falando desse gozo, dessa alegria infinita que está em Deus e que agora, por causa dEle, por causa do Evangelho, por causa do Senhor Jesus Cristo, vem para nós, vem até nós. E nós nós recebemos essa alegria de Deus em nós e nos tornamos nessa alegria dEle, nesse gozo dEle, nessa felicidade infinita dEle, nos tornamos também extremamente felizes nele. O Senhor quer nos fazer esse tipo de pessoas extremamente bem-aventuradas, felizes. É isso que Ele busca nas nossas vidas. Por isso a Escritura diz do Senhor Jesus Cristo que Ele foi ungido por Deus com óleo de alegria, mais do que todos os seus companheiros. Quer dizer, entre todos os companheiros do Senhor, os discípulos, os apóstolos, nós mesmos, a igreja, Ele é o mais feliz de todos. A alegria do Senhor é maior do que a nossa. Você já pensou nisso? Ele foi ungido com óleos de alegria mais do que todos nós. O mais alegre de todos era Ele. Por isso, no final da sua vida, nos últimos capítulos de João, Ele disse para os seus discípulos: eu falei estas coisas para vocês para que o meu gozo, a minha alegria esteja também em vocês. O gozo do Senhor, a alegria do Senhor. E essa alegria é o fundamento da nossa vida cristã. Deixa eu explicar isto. É impossível, irmãos, é literalmente impossível que nós sejamos transformados à imagem dEle e sejamos semelhantes a Ele se nós não participamos da sua alegria. É impossível. Porque essa alegria dEle profunda, constante, inabalável, essa alegria é o fundamento, não é o único, é um dos fundamentos fundamentais, quer dizer, um dos fundamentos principais do seu caráter justo e santo. Sem o gozo do Senhor, nós não podemos sermos como Ele. Então essa vida cristã amargada, com os dentes apertados, dos fariseus, que não eram crentes, cristãos, mas eram pessoas que procuravam servir Deus, viver na justiça de Deus, mas era uma justiça amarga, era uma justiça sem gozo, era uma justiça de esforço humano, era uma justiça de dentes apertados. O homem tratando de produzir uma justiça que de alguma maneira ganhasse para ele o amor, o favor de Deus, que ele de alguma maneira essa justiça produzisse que Deus os amasse, os aceitasse, os recebesse. Mas nessa justiça nunca haverá gozo, nunca haverá alegria. No contraste, o Senhor diz: bem-aventurados, bem-aventurados. O que Ele traz é bem-aventurança. O que o Evangelho nos traz é bem-aventurança, é alegria, é felicidade, além de tudo que nós podemos imaginar ou pensar. Porque a alegria infinita, é o gozo infinito que está em Deus mesmo. Amém? Ontem nós falamos que no anúncio do Senhor Jesus, no anúncio do Senhor, do Evangelho, era basicamente o anúncio da chegada, a presença
de Deus mesmo entre os homens, daquele Deus que nós tentamos de descrever nas palavras daquele irmão antigo do passado. Aquele Deus tão grande, tão imenso, tão inconcebível para a mente humana. Mas esse Deus veio, se fez presente, se fez disponível para os homens em Jesus Cristo. O Verbo se fez carne. Deus se fez carne. Toda a plenitude, a grandeza de Deus se concentrou totalmente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esse Deus que nós descrevemos ontem, se lembra? Que nós falamos ontem, esse Deus que de alguma maneira é nos revelado na sua grandeza aí em Isaías, capítulo 40, esse Deus se fez carne e apareceu. Então, lembra que no livro de Jó faz aquela pergunta incisiva, terrível para Deus, no meio do seu sofrimento, da sua dor, sem respostas para entender o que estava acontecendo com a sua vida. Jó queria argumentar com Deus. E ele disse assim: Deus, tu tens olhos de carne como os homens? Sentes tu como sente o homem? Tu sabes, Deus, o que é ser um homem? Com olhos de homem, com mãos de homem, com toda a fraqueza da humanidade? Essa é a pergunta de Jó. A questão é, como tu, Deus, poderias entender meu sofrimento se tu, Deus, não és como eu? E agora nós vemos a resposta de Deus em Jesus Cristo. É Deus mesmo que vem em plenitude e se faz disponível para os homens. E você pode ver isso, Ele estendeu as suas mãos. Deus estendeu em Cristo mãos humanas de carne para tocar aos homens. Olhou com olhos dos homens aos olhos dos feridos, daqueles que estavam sofrendo. Estendeu as suas mãos para tocar aos que estavam sofrendo, doentes. Era Deus mesmo em Cristo, tocando os homens, falando com os homens, tendo compaixão dos homens, curando todos os doentes. Deus mesmo, feito homem, a plenitude dele em Cristo, tocando aos homens. Por isso ele disse: o reino de Deus dos céus está aqui. Emmanuel, Deus conosco. Esse é o Senhor Jesus Cristo, a plenitude desse reino, aqui e agora, disponível, cheio de graça e de verdade para nós. Então vamos para as bem-aventuranças agora. O Senhor falando: bem-aventurados, extremamente felizes. Quem? Os pobres em espírito. Se você lê a passagem paralela, vamos ler aí, e em Lucas, capítulo 6, você vai ver uma diferença importante que nos ajuda a entender essa expressão do Senhor aí. Lucas, capítulo 6, versículo 20. Lucas 6, 20. E ele, o Senhor Jesus, olhando para seus discípulos, disse: felizes sois vós, os pobres. Veja a expressão aí, os pobres. Aí não tem adjetivo, não diz, não tem complemento, não diz os pobres de espírito, mas apenas os pobres. Porque vosso é o reino de Deus. E você vai ver que ele claramente, na versão de Lucas, está falando dos pobres materialmente pobres, das pessoas materialmente pobres. Literalmente as pessoas fisicamente pobres, na versão de Lucas. Como sabemos isso? Porque ele faz um contraste. Veja o capítulo, o versículo 24. Mas ai de vós, os ricos, porque já recebestes o vosso consolo. Por uma parte, bem-aventurados.
extremamente felizes os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Mas, no contrário, extremamente infelizes. Ai de vós. O que quer dizer isso? É o contrário. Se os pobres são extremamente felizes, segundo o Senhor, os ricos são extremamente miseráveis, infelizes. Agora, você lembra que ontem nós dissemos que quando o Senhor começou a pregar o Evangelho, a primeira coisa que o Senhor disse é: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque o reino dos céus tem chegado, está aqui. E esse arrependei-vos em grego, a palavra era metanoia, que significa mudança de mente. Em outras palavras, o que o Senhor está dizendo é que o Evangelho traz uma compreensão da vida humana, um entendimento da vida humana total e absolutamente diferente ao entendimento do mundo. Para o mundo, quem são as pessoas felizes ou bem-aventuradas? Os ricos, os pobres? Claramente os ricos, não é? Para o mundo, quem são as pessoas que realmente vivem uma vida que vale a pena viver? Os ricos. Os ricos são os bem-aventurados. As pessoas que têm posses, elas são bem-aventuradas, felizes. Mas os pobres, como poderiam ser felizes, extremamente felizes, os pobres? Mas o Senhor está colocando isso no centro do seu ensino. Ele está nos dizendo que a riqueza, quer dizer, aquelas coisas que o mundo acha, que são a fonte suprema de felicidade, de alegria, não são. Tudo o contrário. Elas, no final, são fontes de extrema miséria e infelicidade. As pessoas acreditam que a riqueza vai tornar elas felizes. Mas o Senhor está dizendo, na verdade, a riqueza, as pessoas que buscam felicidade na riqueza, finalmente serão extremamente infelizes. São palavras do Senhor Jesus. Então, se nós pensamos que a alegria da vida, que o gozo da vida está nas posses materiais, físicas, nós acharemos no final, diz o Senhor, que nós seremos extremamente infelizes por causa disso. Ai de vós, os ricos. Ai de vós. Irmãos, não é um juízo de condenação, é simplesmente a constatação de um fato da parte do Senhor. O Senhor simplesmente está declarando um fato. As pessoas que acreditam que as riquezas farão delas pessoas felizes, acharão no final que são extremamente infelizes. O Senhor não tem nada contra os ricos como tal. Ele ama aos ricos e aos pobres da mesma maneira. O amor do Senhor é igual para ricos e pobres. Ele não faz acepção de pessoas. O que acontece é que aquelas pessoas que colocam sua esperança nas riquezas acharão no final amargura, miséria e infelicidade total. Então, o que quer dizer bem-aventurados? Os pobres de espírito. A palavra pobre que usa o Senhor aí, no grego, é uma palavra muito interessante. Não uma pessoa simplesmente pobre no sentido em que nós usamos essa palavra. Pessoa pobre que mora em uma casa pobre, com poucos recursos, com poucos meios de supervivência. Não. A palavra que usa o Senhor aí é literalmente uma pessoa indigente, uma pessoa que não tem recursos materiais, que não tem qualquer recurso material. Vamos dizer assim, um mendigo. Essa é a palavra que usa o Senhor aí. Felizes os que estão totalmente deprivados, que não têm nada, que nem sequer têm para comer e para viver no dia a dia. Mas agora ele aplica essa palavra no sentido espiritual. Quem são os bem-aventurados? O Senhor diz, bem-aventurados, aqueles que são extremamente carentes, que não têm nada, espiritualmente falando.
Como poderia ser uma coisa assim? Como alguém que não tem nada, que está totalmente deprivado, que é um mendigo da rua, pode ser extremamente bem-aventurado? Então, nós precisamos entender aqui o ponto principal. O Senhor não está dizendo que a pobreza em si, a pobreza, a miséria, a carência, a falta de recursos, seja materiais ou espirituais, seja em si um estado, uma condição de felicidade. Ele não está dizendo isso. Seria absurdo. O que ele diz é outra coisa. Porque nós precisamos entender a estrutura das bem-aventuranças. Veja, felizes os pobres em espírito. E logo acrescenta, porque, e essa expressão, essa palavra aí é a palavra-chave. Porque deles é o reino dos céus. Esse porque é a palavra que conecta a condição primeira com o efeito, a causa e o efeito. Mas esse porque introduz o assunto principal, que é o Evangelho do Senhor, Jesus Cristo. É por causa do Evangelho, porque o Senhor Jesus está aqui, que aqueles que são pobres, que não têm nada, que estão totalmente deprivados, são bem-aventurados, extremamente felizes, por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se nós pudermos definir o Evangelho em apenas uma palavra, que palavra usaríamos? O Evangelho é muito grande, muito rico. O apóstolo Paulo fala aí em Efésios, capítulo 3, do Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, as riquezas do Evangelho são insondáveis. É difícil definir o Evangelho nas suas riquezas insondáveis em apenas uma palavra. Mas eu acredito que existe uma palavra-chave para entender o Evangelho do Senhor Jesus. A palavra substituição. Vou repetir, a palavra substituição. Essa é a palavra-chave para entender o Evangelho, para entender o passo da extrema carência, da extrema pobreza, da extrema falta de recursos, para a bem-aventurança e a felicidade. Por que são felizes aqueles que não têm nada? Espiritualmente falando, aqueles que não têm nada. Vamos tentar aprofundar mais um pouco nesse ponto, porque a primeira bem-aventurança é a chave de todo o sermão. Essa primeira bem-aventurança é a porta de entrada para compreender todo o ensino do Senhor Jesus Cristo. Então precisamos entender primeiramente essa bem-aventurança. Uma pessoa pobre, no sentido de uma pessoa totalmente deprivada de recursos, de meios físicos para subsistir, uma pessoa pobre é uma pessoa que depende absolutamente de outras para viver. Um mendigo, nem é capaz de produzir para ele mesmo. Ele depende absolutamente da compaixão, da misericórdia de outros. Ele vai pelas ruas, fazendo o quê? Pedindo, mendigando de outros. Que outros que têm mais do que ele possam dar para ele o que ele não tem, nem é capaz de produzir. Então, é uma pessoa que tem uma absoluta consciência da sua deprivação e precisa, para viver, da ajuda de outros. E o Senhor diz, espiritualmente falando, os que são bem-aventurados são aqueles que estão nessa condição. Agora, na verdade, todos nós estamos nessa condição. Todos os homens, aos olhos de Deus, estão nessa condição. Todos nós somos mendigos espiritualmente falando. Todos estamos numa situação de total deprivação. Todos nós estamos numa condição de total abandono. Todos nós precisamos que outro venha nos ajudar para sair da nossa situação. Não temos o poder para nos salvar a nós mesmos. Não temos o poder para sair por nós mesmos da nossa condição de miséria. Não temos o poder para nos libertar do poder do pecado. Nós estamos totalmente perdidos.
Todos nós. Mas a mensagem do Senhor é: por causa do Evangelho, por causa de que eu estou aqui, todos os que são pobres de espírito são bem-aventurados. Por quê? Porque eles podem ser salvos, todos, por meio do Evangelho de Jesus Cristo. O que é o Evangelho? Você lembra as palavras do Senhor Jesus Cristo? Porque, diz Ele, porque vós já conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês já conheceis o amor imenso, insondável do nosso Senhor Jesus Cristo, porque graça é o amor de Deus encarnado. O amor de Deus, quando se encarna e se expressa e chega até nós, é graça. Vós já conheceis esse amor imenso, insondável de Deus para conosco em Jesus Cristo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que por amor de nós, sendo rico, viu? Nós todos somos extremamente pobres, não temos nada, mas Ele era extremamente rico. Não extremamente rico, era infinitamente rico. Ele possui todas as riquezas e mais. Ele, que era extremamente rico, por amor de nós, se fez pobre. Lembra a palavra-chave? Substituição. Ele tomou o nosso lugar. Ele se fez pobre. Ele se fez como nós. Ele tomou a nossa condição. Ele se fez pobre. Ele se esvaziou de tudo. Ele perdeu tudo. Ele abandonou tudo. Ele se fez pobre, sem nada, carenciado. Ele chegou a ser como o mais pobre de todos os homens, por amor de nós. Para o quê? Para que com a sua pobreza todos nós fôssemos enriquecidos. Para que na sua pobreza todos nós fôssemos enriquecidos. Com quê? Com a sua riqueza. Ele se fez pobre para nos fazer ricos. E essa riqueza é aquilo que ele descreve com as palavras: o reino dos céus. Em outras palavras, Ele tomou o nosso lugar. Ele se fez pobre. Ele tomou a nossa miséria. Ele se esvaziou. Ele morreu na pobreza total sobre a cruz. Para o quê? Para nos dar a todos nós o reino dos céus. Esse é o sentido da bem-aventurança. Somos todos bem-aventurados, porque sendo tão pobres, nós podemos ser enriquecidos de maneira completa, total. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Não quer dizer que o reino dos céus é dele porque eles são pobres. O reino dos céus é deles porque Cristo tomou a nossa pobreza, levou a nossa pobreza, se tornou pobre, tomou nosso lugar, nos substituiu na nossa pobreza para nos fazer extremamente ricos. Primeiro ponto. Por que isso é tão importante para entender todo o ensino que segue? Porque os fariseus, eles não se achavam pobres de espírito. Eles eram pobres de espírito, como todos nós. Mas eles não se achavam a si mesmos pobres. Eles se achavam ricos. Eles achavam que eram ricos, que tinham muitos recursos. Que eles realmente não precisavam de nada porque tinham tudo. E por isso, a porta de entrada para essa vida no reino de Deus, essa extrema pobreza. Não é um mérito. Ser pobre em espírito não é um mérito, não nos faz merecer o reino de Deus. Não é um mérito, é uma deficiência total. Mas por causa de Cristo, essa deficiência se torna o ponto de partida para sermos extremamente abençoados e ricos. Segunda bem-aventurança. E abrindo a boca... Vamos ver. Versículo 4. Felizes os aflitos. Ou, em outras versões, os que choram. Felizes os que choram. Agora, isso sim é uma contradição máxima, né? Parece, né? Um paradoxo total. Como poderia uma pessoa que chora ser extremamente
feliz. Não tem sentido, parece não ter sentido. Mas novamente lembre que a chave é a substituição. É o Senhor tomando nosso lugar. Os que choram, os aflitos. Você viu que antes o Senhor já tinha, o escritor Mateus tinha colocado assim, capítulo 4, versículo 24. E propagou-se sua fama por toda a Síria. Trouxeram-lhe todos os que se encontravam mal por diversas enfermidades, os que tinham graves sofrimentos, os endemoninhados, os lunáticos, os paralíticos, e os curou. Quer dizer, todos os que choram. Todas as pessoas estavam numa situação de pranto, de extrema aflição, choravam pelas doenças, lunáticos. Imagine, coisas que trazem extremo sofrimento à vida humana. A loucura, as doenças, as enfermidades, a possessão demoníaca, coisas terríveis que acontecem na vida humana. Choro, pranto. Mas o Senhor disse: bem-aventurados os que choram. Não porque o choro em si mesmo seja uma bem-aventurança, não poderia ser. Não porque o sofrimento em si mesmo seja uma coisa boa, não. O sofrimento na vida humana é o resultado, é o produto do pecado. E nunca poderia ser bom nele mesmo. Mas porque eu estou aqui, bem-aventurados os que choram. Porque eu tenho o poder de consolar a todos os que choram. Amém? Veja o que diz o Senhor mesmo, capítulo 4 de Lucas, citando Isaías. Diz que o Senhor veio à sinagoga de Nazaré e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e ele abriu para ler aí. E ele leu essa passagem, capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar o Evangelho, veja bem, o mesmo sentido, a quem? Aos pobres. O Evangelho aos pobres, os que não têm nada. E logo depois diz: enviou-me para curar os quebrantados de coração, para proclamar libertação aos cativos, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade aos oprimidos. Ou como diz na versão de Isaías, no livro de Isaías, diz: para consolar a todos os que choram. Para consolar a todos os enlutados. Você já imaginou um sofrimento maior do que a perda de uma pessoa que amamos? Imaginou o que pode ser pior que a dor que produz a perda de uma pessoa que amamos profundamente? Um pai, um filho, uma esposa, um esposo, um amigo. É terrível. A dor do luto, da perda. Mas o Senhor diz: eu estou aqui para curar, para consolar a todos os que choram. O Senhor tem poder. O Senhor tem poder de consolar total e absolutamente os nossos corações de toda dor, de todo pranto. E por isso ele diz na segunda bem-aventurança: bem-aventurados. Não, vou repetir, não porque a dor mesma da vida humana, o sofrimento mesmo da vida humana seja em ele mesmo uma bênção, uma bem-aventurança, mas porque eu estou aqui para curar, porque a dor humana se tornou a possibilidade de Deus mostrar a sua graça infinita para curar, para consolar todo o sofrimento dos homens. Porque eu estou aqui. É a graça do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A terceira bem-aventurança, vamos voltar. Felizes os mansos, porque eles receberão a terra como herança. O Senhor está nos colocando nessa posição de sermos na nossa miséria, na nossa extrema pecaminosidade, na nossa extrema corrupção, sem méritos, sem esperança, sem merecer nada. Nós somos objetos do amor de Deus, desse grande amor de Deus em Cristo.
Então, o Senhor está falando assim, Ele quer que nós saibamos, entendamos totalmente quanto somos amados por Deus, apesar de sermos pecadores. Ontem nós dissemos que o Evangelho nos diz duas coisas fundamentais sobre nós mesmos. A primeira é que somos mais pecadores e corruptos do que jamais ousamos acreditar. Vou repetir: mais pecadores e corruptos do que jamais ousamos acreditar. E na verdade, esse é o ponto de partida, porque se nós não reconhecemos que somos pecadores, se não reconhecemos que somos mendigos em espírito, entende? Se não reconhecemos que somos pessoas que não temos capacidade de nos salvar a nós mesmos, que não temos condição nenhuma de curar a nossa dor e as nossas feridas por nós mesmos, se não reconhecemos a nossa condição de extrema pecaminosidade, nós nunca poderemos receber a bem-aventurança do Evangelho. Porque do outro lado, o segundo ponto, o Evangelho nos diz que somos mais amados e aceitos do que jamais ousamos esperar. Somos mais amados e aceitos do que jamais ousamos esperar de Deus. E não somos amados porque temos méritos, porque temos feito o que é reto, o que é certo, o que agrada aos olhos de Deus. Não. Somos amados porque Deus é amor e nos ama. Amém? Sem esse fundamento, irmãos amados, vamos dizer, se esse fundamento do Evangelho não está claro, vivo nos nossos corações, nós nunca poderemos caminhar com Ele, nunca poderemos crescer nele, nunca poderemos crescer para a maturidade, nunca, é impossível, porque estaremos sempre numa condição fora da graça de Deus, dos recursos de Deus, sempre. O grande problema é que para muitos o Evangelho, as verdades básicas, os fundamentos do Evangelho, são apenas coisas que estão na mente, que são sabidas, mas não estão vivas no coração. O outro grande problema é que muitos pensam do Evangelho como se for, vamos dizer assim, o básico, o ABC da vida cristã. Vamos dizer, as coisas básicas que quando nós estávamos lá na escola, no princípio, aprendimos as coisas básicas, mas daí nós fomos para coisas mais profundas, mais elevadas, mais importantes, e nós esquecemos, porque essas coisas são para crianças. Irmãos, se nós pensamos assim, nós estamos totalmente errados. O Evangelho sempre será o fundamento profundo da nossa vida com o Senhor, sempre. Se nós esquecemos do Evangelho, se nós esquecemos o Evangelho, se o Evangelho já não está governando vivo no nosso coração, nós estamos fora do fundamento de Deus para as nossas vidas. Nós sempre, diz Lutero, sempre, escute bem, assim diz Lutero, nós seremos sempre, Senhor, sempre, até o final das nossas vidas, nós seremos sempre mendigos na Tua porta. Nós seremos sempre mendigos à Tua porta, Senhor, sempre. Até o final das nossas vidas, nós seremos pobres de espírito. Sem Ele, nós seremos sempre nada. Nada. Nada, irmãos amados. É isso que nós precisamos entender. Mas também precisamos entender que, sendo nada, sem ter nada, nunca, sendo mais do que mendigos, carenciados totalmente, sendo tudo isso, nós sempre seremos amados por Ele, incondicionalmente. Esse é o Evangelho. Esse é o coração do Evangelho. Por isso diz agora, felizes os mansos, porque eles receberão a terra como herança. Irmãos amados, que contradição mais grande para o mundo, para a mente do mundo. Por isso, arrependei-vos, mudai a vossa mente.
Porque, imagina, quem será a pessoa que vai, segundo o mundo, herdar a terra? Quem são os que ficam, vamos dizer assim, com a posse das terras no mundo? Os mansos? Não. Os violentos, os agressivos, os conquistadores, os que tomam de outros pela força as coisas. Esses são os que possuem a terra, não é assim? Esses são os que herdam a terra, mas os mansos. Mas outra vez lembre, o Evangelho nos fala de Jesus Cristo, de que Ele tomou o nosso lugar. E quem é o Senhor Jesus? Quem Ele é, segundo a Escritura? Quem é o Senhor Jesus, segundo a Escritura? A Escritura diz que Ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é o herdeiro de todas as coisas, porque tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele é o herdeiro. Deus criou tudo para Ele. E um dia tudo será dEle. A terra é para Ele. Essa terra que os homens lutam por ela, que os homens brigam, que os homens fazem guerras para possuir a terra, que os homens se matam uns aos outros por um pedaço de terra. Mas um dia toda a terra será sua. Glória ao Senhor. Ele é o herdeiro. Mas quando Ele começou seu ministério, lembra que Ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo, na última tentação, levou Ele para um monte muito alto. E num instante, diz a Escritura, mostrou para Ele todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O caminho do diabo é o caminho da conquista, de tomar pela força aquilo que não pertence a Ele, porque Ele roubou por engano e por força da humanidade, dos homens, o domínio e os reinos do mundo. O diabo está dizendo para o Senhor, quando Ele diz: se prostrado me adorares, o que quer dizer? Se tu te prostras ante mim, quer dizer, se tu aceitas meus princípios, meu caminho, eu te darei tudo isto. E o Senhor que disse: não, porque ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele solo, e apenas a Ele, e só a Ele servirás. Quer dizer, o caminho do Senhor para possuir os reinos do mundo não é o caminho do poder, da força, da violência. Mas qual que é o caminho do Senhor? Aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração. Sabe onde Ele conquistou? Onde o Senhor conquistou o direito de possuir todos os reinos do mundo? Sobre uma cruz. Sobre uma cruz Ele conquistou. Ele ganhou o direito sobre todos os reinos deste mundo. Não pelo caminho do diabo, da violência e da força, mas pelo caminho do seu Pai, a mansidão e a humildade. Por isso Ele diz: porque eu sou manso, e porque eu, pela minha mansidão, ganhei o direito de possuir todos os reinos do mundo, bem-aventurados são os que são como eu, os mansos. Porque eles, junto comigo, esse é o sentido, herdarão a terra comigo. Se somos filhos, diz Paulo, nós também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e herdeiros juntamente com Cristo. Bem-aventurados os mansos. Então, por que é tão importante isso? Porque depois você vai ver, quando você continua lendo o Sermão do Monte, venha comigo aqui, veja o capítulo 5. Capítulo 5 diz: ouvistes que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. A questão das posses, das propriedades, da luta, da briga do homem por possuir. Se alguém te tira alguma coisa de você, então você pode tirar equivalentemente o mesmo, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso,
Mas por quê? Parece que não tem sentido. Como se alguém quer tirar de você o que é seu? Se alguém quer, pela força, pela violência, tirar de você o que é seu por direito, o que você vai fazer? Brigar, lutar, não é? Mas o Senhor diz, não resistais. Então, o fundamento disso, se nós não entendermos o Evangelho, nós nunca poderemos entender o que o Senhor está ensinando aqui. Nunca. Nunca poderemos entender que no final das contas, ninguém pode tirar nada de nós. Ninguém pode tirar nada de nós. Por quê? Porque Ele é o herdeiro de todas as coisas. Você poderá perder por um tempo, por uns anos da sua vida, mas finalmente todo será nosso, por causa dele. É por isso que ele diz, bem-aventurados os mansos. Então, vamos continuar. Outra bem-aventurança. Felizes, ou extremamente felizes, os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Fome e sede de justiça. Novamente, o Evangelho. O que quer dizer fome e sede de justiça? A fome e a sede surgem na vida humana não porque nós temos, mas porque não temos. A sede e a fome são, vamos dizer assim, um sintoma de uma grande carência. Nós temos fome daquilo que carecemos. Nós temos sede daquilo que carecemos. Quando temos fome é porque nosso organismo precisa de alimento. Quando temos sede é porque o nosso organismo precisa de água que nesse momento não tem. Então, o que quer dizer o Senhor aqui, fome e sede de justiça? Na versão equivalente de Lucas, do Sermão do Monte, diz simplesmente bem-aventurados os que têm fome física, material, fome física e material. E contrasta com aqueles que estão fartos, saciados, materialmente saciados, fartos. Ai deles, diz o Senhor. Novamente, na visão do mundo, no pensamento, na mente do mundo, a felicidade humana consiste em estar saciados fisicamente. Ter de tudo para comer, ter de tudo para beber, isso é extrema felicidade para o mundo. Mas o Senhor diz, aqueles que acreditam que a fartura física, material, é a felicidade, ai deles, finalmente serão extremamente infelizes. Mas aqui, novamente, vamos dizer, em Mateus, esse ensino do Senhor, essa bem-aventurança é aprofundada num sentido espiritual. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Agora, vamos tentar entender essa palavra justiça. Ontem falamos um pouco, porque é muito importante para entender o que o Senhor está ensinando. Justiça aqui tem, vamos dizer, na Escritura, particularmente no Novo Testamento, no Evangelho, a justiça tem três significados. Três significados fundamentais. Justiça. A justiça de Deus. O apóstolo Paulo fala dos três significados da justiça de Deus nos primeiros capítulos de Romanos. Você lembra aquele famoso versículo que foi o começo da reforma protestante com Lutero, quando ele leu aquele versículo e entendeu aquele versículo por revelação de Deus, quando diz, o justo pela fé viverá. No Evangelho, então, diz Paulo, capítulo 1 de Romanos, a justiça. Vamos ler o versículo melhor diretamente. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque no Evangelho a justiça de Deus se revela de fé em fé. Então, no Sermão do Monte, nós temos um contraste entre a justiça dos fariseus, como falamos ontem, a justiça que buscava nos fariseus, e a justiça que Deus dá em Cristo.
a justiça dos fariseus, dos escribas e fariseus. O Senhor disse: se a vossa justiça, diz para os seus discípulos, não for maior, superior do que a justiça dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. O Senhor está falando de uma justiça superior. Qual justiça é essa? A justiça dos fariseus é uma justiça baseada no esforço humano. É uma justiça produzida pelo homem para ganhar o amor de Deus, o afeto de Deus, a aceitação de Deus pelo esforço. Uma justiça produzida a partir do esforço humano. E uma justiça, aliás, exterior, de condutas, de regras, de coisas para fazer ou não fazer. E por isso, porque uma justiça externa, baseada no que nós fazemos, em muitas coisas para fazer ou não fazer, então se torna uma justiça exterior, e a palavra do Senhor é hipócrita. Hipócrita. A segunda parte do sermão fala da justiça religiosa e hipócrita. Essas são as palavras do Senhor. Hipocrisia é o que o Senhor está falando, da hipocrisia. Agora, é dito que a primeira pessoa na história que usou essa palavra com o sentido que se usa hoje, hipócrita, foi o Senhor Jesus. Por quê? Porque no tempo do Senhor Jesus, existiam aqueles famosos teatros gregos, no ar livre. Esses famosos cenários no ar livre, onde os gregos apresentavam obras de teatro. E os atores usavam máscaras para desenvolver os diferentes papéis que eles faziam. Então, colocavam uma máscara. E esses atores que colocavam essa máscara, os gregos chamavam de hipócritas. Então, a palavra hipócrita significa literalmente um ator. Então, o Senhor está dizendo o quê? Pensa um momento. Quando ele diz hipócritas, o que quer dizer? Hoje pareceria uma ofensa dizer alguém hipócrita, é muito forte. Mas isso porque o Senhor nos ensinou o significado dessa palavra. Mas o que o Senhor está dizendo basicamente é: atores. Vocês são atores. O que fazem os atores? Eles se colocam uma máscara. Eles se vestem de um papel. Representam uma personalidade, um caráter que não é o deles. Não é? Isso é um ator. E então, eles fazem isso para o quê? Para que faz um ator aquela representação? Qual que é o propósito do ator ao fazer isso? Apenas um. Qual? O aplauso dos homens. O reconhecimento dos homens. A aceitação dos homens. Então o Senhor está dizendo, o grande perigo dessa justiça humana é que finalmente sempre se torna uma justiça hipócrita. Por quê? Porque quando nós tratamos de sermos justos por nós mesmos, de produzir justiça, nós vamos a descobrir o seguinte, que Paulo descreve, que o apóstolo Paulo descreve muito bem no capítulo 7 de Romanos. Quando eu tento fazer o bem, o que acho? O que descubro? O mal está em mim. Então, eu descubro que quando eu quero ser bom, realmente eu não sou bom. A lei diz que por exemplo, vamos colocar um exemplo. Não matarás. Tudo bem, então se eu não mato, estou certo. Eu posso ter uma conduta de não matar ninguém, mas por dentro eu posso matar todo mundo no meu coração. Oxalá esse aí morresse. Esse outro deveria estar morto. Na minha mente, no meu coração, eu posso matar o mundo inteiro, mas enquanto não mate ninguém fisicamente, tudo certo. O que é isso? Hipocrisia. Por quê? Porque por uma parte estou atuando por fora de uma maneira, mas por dentro sou outro. Hipocrisia, eu sou um ator. Estou atuando por fora de uma maneira, mas na realidade, dentro da minha casa, no meu íntimo, eu sou outro. Eu odeio todo mundo, eu tenho ganhas de que todo mundo morra. Eu sou mau, eu sou ruim.
Você entende o que estamos falando? Eu nunca adulterei, nunca adulterei. Eu sou reto, eu sou justo, diante dos homens, para o aplauso dos homens. Mas no meu coração eu já adulterei tantas vezes. Eu já desejei tantas mulheres. Eu já pensei nas minhas coisas, as coisas mais horríveis a respeito de outras mulheres. Mas eu nunca fiz externamente. Eu sou um ator. Eu sou hipócrita. Porque eu sei no íntimo do meu coração que eu nunca vou fazer o que é agradável aos olhos de Deus. Acabo simplesmente achando que o que importa é não o que Deus pensa, mas o que os homens pensam de mim. Então, por isso é que a justiça humana sempre se torna, finalmente, hipócrita. Não tem outra maneira. Então, os que têm fome e sede de justiça são aqueles que, no seu íntimo, sabem que são ruins, que são maus, que são corruptos. São os que desejam com toda a sua alma uma justiça que nunca poderão possuir, que não se contenta, aqueles que conhecem essa pobreza interior. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Não aqueles que estão fartos da sua justiça, como os fariseus. Aqueles que estão cheios da sua justiça. Obrigado, Senhor, porque não sou como aquele publicano. Lembra daquela parábola? Obrigado, Senhor, eu não sou como aquele publicano, eu sou tão bom. Eu faço tudo o que é certo, tudo o que é justo, eu dou o dízimo de tudo. Eu faço isso, eu faço aquilo. Senhor, eu sou tão bom. Obrigado, Senhor. E o publicano o que fazia? Fome e sede de justiça. Ele nem ousava levantar os seus olhos. Ele olhava para baixo. Ele batia o seu peito com dor, com amargura. Ele dizia: Senhor, eu não sou digno. Tem misericórdia de mim. Eu não tenho justiça. Eu não mereço estar diante de ti. Eu estou totalmente deprivado de justiça. Eu não sou nada. Eu fiz tudo o que é errado na minha vida. Eu nunca fiz o que é certo na minha vida. E o Senhor diz: aqueles são bem-aventurados. O Evangelho bendito do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque aquele, lembra, substituição. Aquele, diz Paulo, que não conheceu o pecado, Ele, Deus, o fez pecado por todos nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus nele. Deixe-me explicar então os 3 sentidos da justiça divina no Evangelho. O primeiro é a justiça com que Deus nos justifica. Não é a justiça com que nós apresentamos a Deus, ou uma justiça que Deus demanda de nós, que nós possamos produzir para sermos justos aos seus olhos. Não. A justiça do Evangelho é a justiça que vem de Deus. É a justiça de Deus que Deus nos dá em Cristo, de pura graça pela fé. É a justiça com que Deus nos justifica. Então, o que quer dizer isso? Eu sei que os irmãos sabem essas coisas. Às vezes você pensará: estamos falando de fundamentos. Sim, mas é tão fácil nos deslizar, escorregar dos fundamentos para uma justiça que não há dele, como os fariseus. Então, essa justiça significa que eu não tenho justiça, que estou aí no tribunal de Deus. Eu não tenho nada que apresentar. Eu sou culpável. Tem uma lista de cargos, de acusações contra mim. Uma lista enorme. E eu fui achado culpável de todas elas. Por isso Paulo fala aí em Colossenses daquela lista de coisas contra nós, daquela lista de mandamentos, acusações, de todas aquelas leis que nós tínhamos quebrantado. Enorme. Eu tinha para colocar de outra maneira, também o Evangelho o coloca assim: eu tinha uma dívida impagável com Deus. Nunca poderia pagar essa dívida. E então eu estava aí, eu sou culpável, eu mereço o castigo, eu mereço a morte, eu mereço a ira de Deus. Esse sou eu. Eu sou um miserável, eu sou um mendigo, eu sou pobre, eu não tenho justiça, eu não tenho nada. E então,
o Filho de Deus tomou o meu lugar. O Filho de Deus entrou na ira de Deus para que eu pudesse ser perdoado. Ele recebeu toda a força da ira de Deus santa contra o pecado, para que eu pudesse ser totalmente perdoado. Outro tomou o meu lugar, outro sofreu o castigo do meu pecado, outro foi castigado no meu lugar, outro recebeu o justo castigo pelo pecado, e então, porque ele tomou o meu lugar, eu fui declarado totalmente inocente aos olhos de Deus. Glória a Deus. Ele pagou a minha dívida com seu sangue. E então eu fui perdoado e então fui justificado aos olhos de Deus. Esse é o primeiro sentido de justiça. O segundo, vamos pensar assim. Por uma parte, eu fiz tudo que era errado, eu fiz tudo que era mal aos olhos de Deus. Eu quebrei todos os mandamentos de Deus. Eu merecia o castigo, a morte eterna, a condenação eterna, a ira de Deus. Mas Ele tomou o meu lugar, Ele sofreu o castigo no meu lugar, Ele me substituiu lá na cruz. Ele foi amaldiçoado por minha causa, para eu ser perdoado e aceito eternamente aos olhos de Deus. Mas por outro lado, se a minha conta, lá no Chile nós dizemos que a nossa conta está em vermelho, não sei se diz aqui, a conta está em vermelho. A minha conta estava em vermelho, uma quantidade infindável de números em vermelho, lá, para baixo. E essa era a minha conta com Deus. Mas Ele pagou a minha conta e agora eu não tenho dívida alguma com Deus. Mas por uma outra parte, na minha conta, na parte dos azuis, dos números azuis, eu não tenho nada. Eu não tenho justiça. Eu não fiz nada. Eu fiz tudo errado, mas nunca eu fiz o certo, o que é reto, o que é santo, o que é justo. Aos olhos de Deus, eu não tenho nada disso. Minha conta está vazia. Agora eu não tenho dívidas, mas ainda minha conta está vazia. Então o Senhor Jesus fez mais uma coisa por nós, maravilhosa. É por isso que os teólogos falam da justiça passiva de Deus em Cristo. Quer dizer, Ele pagou a nossa dívida, mas também falam da justiça de Deus ativa em Cristo. O que quer dizer isso? Que Ele não só me substituiu na morte, na condenação, mas Ele também me substituiu na vida. Ele viveu a vida santa e perfeita, totalmente aceitável aos olhos de Deus, que nenhum de nós jamais viveu. E porque Ele viveu essa vida santa, porque o Pai pode dizer do Filho: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Ele compraz totalmente o meu coração. Ele é totalmente perfeito aos meus olhos, porque o Filho foi totalmente aceito, porque o Filho viveu uma vida total, perfeitamente santa aos olhos de Deus. Ele também trocou a sua vida pela nossa na cruz. E por isso, Martim Lutero dizia assim: ó Senhor, eu sou a tua condenação, o teu pecado, a tua maldição. Eu sou a tua morte, mas tu és o meu perdão, a minha justiça, a minha salvação. Oh, diz Lutero, a troca maravilhosa que aconteceu na cruz. A minha vida corrupta foi trocada pela sua sobre a cruz. E assim como o meu pecado foi colocado sobre Ele para que a dívida fosse pagada totalmente, a sua justiça foi colocada sobre mim, para Ele se tornar a minha justiça. De maneira que hoje, a justiça dEle, a santidade dEle, a vida perfeita dEle, foi colocada na nossa conta. Bendito seja o Senhor. E então nós somos justificados aos olhos de Deus pela justiça ativa do Senhor Jesus Cristo. Quando o Pai olha para nós, sabe o que Ele vê? Vê a perfeição do seu Filho em cada um de nós. Nos vê vestidos do seu Filho. Nos vê vestidos da perfeição do seu Filho. Toda a demanda, toda a exigência da lei de Deus, da santidade de Deus, já está satisfeita eternamente, porque nós estamos vestidos da justiça bendita do seu Filho, Jesus Cristo.
Esse é o segundo sentido de justiça. Tem um terceiro. Qual que é o terceiro? Veja comigo, capítulo 8 de Romanos. Vamos ler desde o versículo 8. Desculpa, versículo 1, para entender. Capítulo 8, versículo 1. Para entender o contexto. Diz assim: portanto, agora, falando da justiça de Deus em Cristo, que acabamos de falar. Portanto, agora nenhuma condenação, por causa do que nós falamos, há para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, nunca, pela eternidade toda, ninguém poderá levantar o dedo para nos acusar. Jamais. Nunca mais. Nunca mais haverá condenação para nós. Nunca mais. Nós já fomos aceitos eternamente pelo Pai em Jesus Cristo. Esse é o Evangelho. Você não tem que fazer nada, nunca mais, para ganhar o amor, o afeto de Deus. Nunca mais. Amém? E por isso Paulo diz: nada nos separará do amor de Cristo. Isso é o primeiro. E depois diz, veja o versículo 3. Porquanto o que era impossível para a lei, era impossível que para a lei que Deus deu no Velho Testamento, aquela lei que colocava as demandas da justiça de Deus para o homem, era impossível para essa lei, pois ser enfraquecida por causa da carne, no que nós falamos, como a carne fazia impossível, o pecado no coração humano fazia impossível para o homem guardar a lei de Deus e se tornar justo aos olhos de Deus. Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhanças da carne e do pecado, pelo pecado, ou por causa do pecado, condenou o pecado na carne, o castigou. A condenação sobre o pecado caiu sobre o seu Filho na cruz e o condenou aí. Mas, olha o que sigue. Para quê? Aqui está o terceiro uso, o sentido, o significado da palavra justiça no Evangelho. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o terceiro significado da palavra justiça é a justiça de Cristo, a mesma justiça. Primeiro, os dois primeiros sentidos da justiça são objetivos. São coisas que aconteceram lá na cruz objetivamente e que nos são dadas ou aplicadas pela fé, objetivamente. Mas o terceiro sentido é subjetivo. Essa mesma justiça que Deus colocou na nossa conta em Cristo, agora é trazida ao nosso coração, ao nosso interior, à nossa vida, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, o Espírito Santo de Deus nos comunica interiormente, dentro de nós, a vida justa e santa de Jesus Cristo. Para quê? Para que nós nos sejamos transformados e realmente cheguemos a ser como Ele. É a vida de Cristo. Então temos substituição na morte e temos substituição na vida. A sua vida se torna literalmente pelo Espírito Santo a nossa vida. Amém? Esse, irmãos, é o fundamento do Sermão do Monte. Se nós não compreendermos isso, não podemos compreender o ensino do Senhor. Nós acharemos que são apenas leis, demandas impossíveis de cumprir. Mas não é isso. Esses mandamentos do Senhor descrevem a vida justa que o Senhor nos deu, a justiça dele, que Ele nos deu pelo Evangelho, a justiça que Ele nos comunica todos os dias, constantemente, pelo Espírito Santo de Deus. Sua justiça em nós. Amém? E aí nós temos o fundamento. Então, vamos continuar e terminar rapidamente com pelo menos as últimas bem-aventuranças. Veja o que segue. 7. Felizes os misericordiosos, ou extremamente felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Lembre que aqui nós temos nas bem-aventuranças um caminho que vamos seguindo. Começamos com a extrema pobreza do nosso espírito, da nossa condição espiritual, a miséria espiritual.
Agora passamos pela justiça, a sede e fome de justiça, que foi saciada pelo Evangelho de Jesus Cristo, pelo Senhor, através do Evangelho. E agora, entramos na misericórdia. Porque o que aconteceu conosco não foi mais do que a misericórdia de Deus. Nós somos objeto dessa misericórdia infinita de Deus. É por isso que quando o apóstolo Paulo termina a sua grande exposição do Evangelho do Senhor Jesus, capítulo 1 até o capítulo 11 de Romanos, aí ele nos mostra a grandeza, a glória do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele expõe essa glória, essa grandeza do Evangelho. E quando começa o capítulo 12, versículo 1, onde ele vai aplicar esse Evangelho na vida da igreja, qual deve ser o efeito desse Evangelho, então, na vida da igreja, ele começa assim: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Rogo-vos, pois, por quê? Pelas misericórdias de Deus. Quais são essas misericórdias? As misericórdias reveladas para nós no Evangelho de Jesus Cristo, que ele já expôs atrás. Você entende? Então, bem-aventurados os misericordiosos. Quem são os misericordiosos? Irmãos, em outras palavras, nós não somos misericordiosos. Na verdade, nenhum de nós é misericordioso. Nós somos implacáveis, nós somos duros, nós somos faltos de compaixão. Nós, quando vemos uma pessoa sofrer, o primeiro que pensamos não é misericórdia, mas é juízo. Se está sofrendo, deve ser por alguma razão. Não é assim? Alguma razão. Ele fez alguma coisa, ele merece, não é assim? É assim que pensamos. Não é que nós pensamos assim apenas nós. O mundo pensa assim. As pessoas sofrem, então merece. Os fariseus, nós falamos ontem, ele é assim: está sofrendo, está cego de nascença. Deve ser porque o pai dele pecou. Ou ele mesmo. Eu não sei como alguém poderia pecar aí antes de nascer, mas, bom, essa era a ideia deles. Então, e eram os discípulos, né? Não eram nem os fariseus, os discípulos pensavam assim. Os discípulos perguntaram: será que pecou ele? Os pais? Bom, não sei como pecou ele, mas os pais. Juízo, isso que sai do nosso coração. Por isso, se você continua lendo o sermão, você vai ver mais lá para frente, diz: não julgueis. Mas como que nós nos tornamos pessoas que não julgam a outros? Só apenas de uma maneira: sendo misericordiosos. E nós nunca seremos misericordiosos se não entendemos quão misericordioso foi Deus conosco. Você entende? Então, é o Evangelho que muda a nossa mente. É o conhecimento da sua misericórdia o que nos faz pessoas compassivas e misericordiosas. E por isso, então, bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque, em primeiro lugar, são misericordiosos porque receberam a misericórdia de Deus. E porque também, sendo misericordiosos, eles abrem a porta para que mais e mais e mais misericórdia de Deus venha nas suas vidas. Perdoai e sereis perdoados. Mas se vós não perdoais os homens suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Quando nós entramos, vamos dizer, é como se fosse a corrente da graça, a corrente da misericórdia de Deus. Nós somos levados de uma misericórdia a outra. Nós recebemos misericórdia, damos misericórdia e recebemos ainda mais misericórdia de Deus. Não é isso maravilhoso? Bem-aventurados os misericordiosos, os compassivos. Esse é um efeito glorioso do Evangelho de Cristo nas nossas vidas. E aí vamos crescendo a imagem dele. Depois, versículo 8. Felizes, extremamente felizes os de coração limpo, porque eles verão a Deus. Novamente estamos dentro do Evangelho. O que significa um coração limpo? Você poderia falar um coração que foi lavado do pecado, que está limpo de pecado, e
Em parte faz isso. Mas o Senhor quer dizer uma coisa mais específica ainda. Está falando de uma coisa mais específica. Uma coisa que tem a ver exatamente com Ele mesmo. Um coração limpo, e por isso depois você vai ver que isso é aplicado lá na frente no sermão. Essa verdade fundamental do Evangelho é aplicada depois no sermão. Quando? Quando Ele diz, veja comigo, vamos ler melhor. Capítulo 6, versículo 22. A lâmpada do corpo são os olhos. Assim, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará pleno de luz. Se, porém, teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Assim, se a luz que há em ti for de trevas, quão grandes serão tais trevas? Então, veja bem. Um coração limpo é um coração que tem apenas um foco de atenção, apenas um afeto, apenas um amor. O coração humano tem muitos focos, muitas coisas que atraem a atenção, muitos afeitos, muitos amores. Mas o Senhor diz que aqueles que têm apenas um foco, eles verão a Deus. E esse, irmãos amados, vamos dizer assim, está no centro das bem-aventuranças. É a maior de todas as bem-aventuranças, ver a Deus. Mas quem poderá ver a Deus? Aqueles cujo foco é apenas Deus mesmo. O Senhor, quando fala da lâmpada do corpo, do olho, Ele diz, se o teu olho não está focado naquilo que precisa estar focado, então o teu corpo estará em trevas. A tua vida inteira estará em trevas. Então, um coração limpo é um coração que apenas está focado em Deus. Agora, João Calvino dizia assim sempre, dizia assim, o coração humano é uma fábrica de ídolos. Nós facilmente colocamos nosso coração em outros deuses, falsos deuses, e esperamos que eles salvem a nossa vida. E então você pode ver aí as riquezas, as posses materiais, isto, aquilo, a família, a profissão, a saúde física. É muito fácil descobrir onde está realmente o nosso coração. Por isso o Senhor diz, vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Então, mas qual que é o fundamento disso? O fundamento é o Evangelho. O Evangelho nos diz que nós fomos criados para apenas ter um foco na nossa vida, Deus mesmo. Por isso, quando o Senhor ensinou sobre a lei, Ele diz assim, qual que é o principal mandamento na lei de Deus? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua mente, com todas as tuas forças. Lembra disso? Esse, diz o Senhor, é o principal mandamento da lei. Ou também, em outra parte, diz, toda a lei depende desse mandamento e do outro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora, o que é importante desse ensino do Senhor? E gostaria de compartilhar com vocês. E acho que vamos terminar aí. Estou estendendo um pouco, mas queria terminar pelo menos aqui. Irmãos, nós nunca poderemos amar a Deus, nunca. Não seremos capazes de amar a Deus, a menos que entendamos quanto Ele nos amou primeiro. É por isso que o Evangelho é fundamental aqui. Às vezes nós ouvimos pregadores dizendo, irmãos, é preciso que amemos a Deus. Você já tentou amar a Deus? Você vai ver quão difícil é. Na verdade, é quase impossível amar a Deus nas nossas forças. Por quê? Por exemplo, os fariseus. Vamos pensar um momento nos fariseus. Os fariseus, eles queriam ganhar o amor de Deus, ganhar o favor de Deus com a sua justiça. Mas sabe qual que era o grande problema dos fariseus? É que eles eram incapazes de amar a Deus. Por quê? Por que não podiam amar a Deus eles?
Porque, irmão, quando você tenta ganhar o amor de Deus pelas obras, pela justiça própria, você sempre vai sentir que nunca é suficiente. E quando você sente que nunca é suficiente, você vai sentir que Deus é exigente demais. Que Deus é exigente demais, que Deus tem uma norma de justiça exigente demais. Então você vai sentir sempre culpado aos olhos deles. Agora, você pode temer a um Deus assim, mas você nunca vai amar a um Deus assim. Então, por isso o Senhor diz, bem-aventurados. É por causa do Evangelho. Porque o Evangelho nos revela esse grande amor de Deus. E quando esse amor realmente cativa o nosso coração, quando realmente entendemos o grande amor de Deus em Cristo, quando realmente entendemos quão amados somos por Ele, quão realmente amados somos por Ele, quanto nos amou, quando nós meditamos, contemplamos a Cristo na cruz, e esse amor cativa nosso coração, nesse momento, e apenas nesse momento, nós começamos a amar o nosso Deus. Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Amém? Então, quer saber qual que é o caminho para como se diz? Apaixonar-se? Não sei. Ficar apaixonado de Deus? Amar realmente a Deus, para que o nosso foco seja apenas Ele, o grande amor do nosso coração seja Ele. Existe apenas um. Contemple o amor de Deus em Cristo Jesus. Porque o amor de Cristo nos constrange, diz Paulo. Aperta as nossas entranhas, aperta o nosso coração. O amor de Cristo, pensando isto, o quê? Meditando nisto, contemplando isto, que se um morreu por todos, então todos morreram. Para aqueles que vivem, já não vivam mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Irmãos amados, quando o nosso foco, quando o amor do nosso coração é apenas Deus e nada mais que Deus, nesse momento Deus se faz literalmente, não fisicamente, mas literalmente visível, apalpável para nós. E essa é a maravilha. E isso enche o nosso coração de uma felicidade que o mundo nunca poderá conhecer, porque a felicidade e a alegria mesma de Deus em nós. Amém. Vamos orar ao Senhor. Amado Pai Celestial, nós somos muito gratos pelo tempo que temos tido diante da Tua Palavra. Nós te pedimos, Pai, que essa Palavra possa ser gravada nos nossos corações. Que esse Evangelho tão grandioso possa realmente cativar, renovar o nosso coração. Para que o nosso coração se torne um coração realmente cativado pela justiça de Cristo, pelo amor de Cristo, e dele possa brotar essa vida santa e justa que Tu queres de todos nós. Nós te pedimos no nome do Teu amado Filho Jesus Cristo.